Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar de emoções. Você já sentiu seu coração acelerado por conta de uma situação? Você se sentiu desvalorizado ali dentro daquela situação e por isso você se sente como se você estivesse prestes a explodir. E se você pudesse, se não fosse preso por isso, você voava no pescoço daquela pessoa para fazer engolir cada uma das palavras que ela disse. Já se sentiu dessa forma? Se você se sentiu dessa forma, gente, tudo isso tem ligação com a raiva. Um sentimento que muita gente fala, mas muito pouca gente sabe identificar e lidar com ele. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a te falar sobre a raiva, curte o vídeo, se você não curtiu ainda, porque senão você chega lá no final, você esquece de curtir, e eu sei que você vai gostar do conteúdo, então você já curte antes de começar. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Para receber as notificações de vídeo novo, ativa o sininho. Sai vídeo novo, gente, todo dia de quarta e sexta-feira, às 7 horas da noite. Vamos juntos fazer desse aqui o maior canal de relacionamento e autoconhecimento do nosso país. Então, bora pro vídeo. Então, antes de eu começar a falar aqui com vocês sobre a raiva em específico, eu preciso que vocês entendam o que são as emoções. De uma forma mais geral, gente, as emoções, elas são impulsos neurais que fazem com que a gente promova ações. Então, basicamente, as nossas emoções, elas vão guiar também os nossos comportamentos. Então, o que é essa raiva? O que é a raiva? A raiva, gente, ela é uma emoção humana que ela é necessária. Assim como eu já falei nos outros vídeos que o medo ele é necessário, a raiva também ela se torna necessária para a nossa sobrevivência. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente não sabe lidar com essa raiva. O nosso controle sobre essa raiva ele é inexistente e a gente se deixa levar por esse sentimento. E isso prejudica os nossos relacionamentos. Então, se a gente tem um descontrole dessa raiva e essa raiva fica fora de controle, isso vai causar respostas comportamentais negativas. Não tem como a raiva gerar respostas comportamentais positivas, porque a gente não vai ter controle sobre ela. A gente não vai saber lidar com ela. Então a gente vai brigar, a gente vai xingar, a gente vai querer bater, vai derrubar, vai querer quebrar coisas às vezes. Então a gente precisa entender o que é essa raiva para a gente conseguir lidar com ela. E essa raiva, gente, ela traz respostas biológicas e fisiológicas, que faz com que a gente responda. Esses comportamentos, eles são gerados pelas respostas fisiológicas e biológicas do nosso corpo. Então, quando a gente fica com raiva, os nossos hormônios, eles aumentam. A adrenalina e a noradrenalina vai lá em cima, tem uma explosão de hormônio ali dentro do nosso corpo acontecendo. E também a nossa frequência cardíaca. Quando a gente está com raiva, a nossa frequência cardíaca aumenta, porque a pressão sanguínea aumenta e o nosso corpo começa a bombear mais sangue, o que faz com que o nosso coração acelere. E com isso tudo, com essa explosão de hormônios, com esse aumento dos nossos batimentos cardíacos, a gente começa a produzir respostas comportamentais. Então, a maior parte das vezes, a gente tem três formas de lidar com essa raiva. Ou a gente finge que ela não tá ali, que é um problema, porque se a gente finge que ela não tá ali a todo tempo, uma hora ela vai acabar aparecendo, porque a gente não consegue fugir de uma emoção a vida inteira, a gente não consegue. Talvez ela apareça em outra situação, de forma até mais forte, porque você escondeu ela outra vez que ela apareceu, talvez ela venha com maior intensidade. Então, ou a gente vai esconder, vai fingir que ela não tá ali, ou a gente vai explodir, que é o que acontece quando a gente, na maioria das vezes, quando a gente esconde e finge que ela não tá ali, o que acontece na maioria das vezes é que a gente chega um momento que a gente explode. Vou dar um exemplo. Você estava ali no seu trabalho, chegou ali e estava perto da hora de você ir embora, seu chefe trouxe uma pilha de consultas para você marcar. Tem que marcar tudo ali naquele dia, porque é tudo pro dia seguinte. E aquilo ali começa a te agoniar, você começa a ficar com raiva, mas você fala, não,
não tô com raiva, tá tudo certo. E você começa a fazer, começa a dar errado, e a sua raiva vai aumentando, você ignora ela de novo, falando, não tem nada acontecendo, vambora, vamos continuar. Você continua, consegue terminar, pega o seu carro e vai embora. No meio do caminho, seu pneu furou. Você tem que descer do carro, trocar pneu, sua raiva aumentando, você fingindo que ela não tá ali. Você fala, ela não está presente, eu não estou sentindo nada. E continua e tal, trocou o pneu, foi embora pra sua casa, chegou em casa, seu marido virou pra você e falou assim, você não lavou a louça. Você foi trabalhar e esqueceu de lavar a louça. Eu tive que lavar. E você reprimiu a raiva. Reprimiu raiva. O que você faz? Você explode. Eu não aguento mais essa casa. Que tudo sou eu nessa casa. É tudo eu que faço. Você não pode fazer nada. Você é uma incompetência, é insuportável. Eu não aguento mais você. Eu não aguento mais essa vida. Eu chego em casa e não posso nem descansar. Isso é o que acontece. A gente suprime, a gente explode e também tem a outra parte que a gente usa talvez para lidar com essa raiva, que é tentar se acalmar. Tentar fazer o processo de querer se acalmar. Mas se a gente não tem ferramentas que a gente realmente eficazes para que a gente se acalme, muitas vezes a gente pode explodir da mesma forma. Porque se a gente não consegue se acalmar, não consegue lidar com aquela situação, a gente vai explodir também. Então a gente precisa ficar de olho nos nossos pensamentos e no nosso fisiológico, pra gente entender se a gente está sentindo raiva. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. Então por que existem algumas pessoas que elas ficam mais irritadas, com mais raiva do que as outras? Justamente, gente, porque a raiva, ela é influenciada um pouco pela genética, um pouco pelo ambiente e um pouco pelas nossas vivências, as nossas crenças. Então, dependendo do conjunto daquela pessoa, dependendo das crenças que ela internalizou, dependendo do ambiente que ela tá, ela vai lidar melhor, vai lidar de uma forma menos agressiva, uma resposta menos reativa do que outras. Então, isso influencia na forma como ela vai sentir aquela raiva, na intensidade que vai vir aquela raiva. Então, existem algumas maneiras para que a gente consiga lidar com essa raiva. Existem técnicas de relaxamento, que a gente pode estar usando ela para tentar lidar com essa raiva. Existe também uma coisa que a gente chama de reestruturação cognitiva, que é realmente aprender a lidar com aquela raiva de uma forma diferente, reagir àquela raiva de uma forma diferente. Então, quando a gente faz esse processo de reestruturação cognitiva, que geralmente a gente faz por meio de um psicólogo, a gente consegue modificar os nossos comportamentos. A gente consegue mudar isso de alguma forma. Você pode estar procurando para poder conseguir lidar com, não só com a raiva, gente. A gente utiliza a reestruturação cognitiva para lidar com as emoções de uma forma geral. A terceira coisa que você pode estar fazendo é se perguntando o porquê que você está sentindo tanta raiva. É se questionando, é buscando se conhecer. Então você vai se questionar, o que foi que gerou essa raiva? Por que você se sentiu dessa forma? O que aquela situação trouxe que fez esse sentimento aparecer? Você pode tentar resolver o problema, tentar buscar um meio de resolver aquele problema. Porque, por exemplo, se uma situação ela se repete sempre ali na sua vida, sempre, toda vez ela acontece ali na sua vida e te causa raiva, você pode tentar resolver aquele problema. Por quê? A partir do momento que a gente consegue identificar a raiva, a gente tem N coisas para fazer com ela. A gente pode fazer muitas coisas. Uma coisa que eu faço, é certa? É errada? Não sei, gente. Porque é uma coisa que eu faço para aprender a lidar com a minha raiva. Por isso que é importante se conhecer. Se conhecer para conseguir entender como você funciona e qual das técnicas, 1 milhão de técnicas que tem por aí que você vai conseguir utilizar com você. Porque uma técnica que funciona pra mim, pode ser que não funcione pra você. Então, na maioria das vezes, gente, quando eu tô com raiva, eu identifico que eu tô com raiva, eu respiro fundo. Respiro fundo. Espero pelo menos 2 minutinhos. Eu espero por 2 minutinhos. Por quê? Porque essa espera reduz um pouco a minha raiva. Quando eu faço essa espera, eu busco encontrar a solução para aquele problema.
Eu penso numa solução. Porque se eu só fizer essa espera e durante essa espera eu tô ali remoendo a minha raiva, eu tô ali pensando na minha raiva, falando quanto eu tô certa e tentando buscar meios de comprovar que a minha raiva é verdadeira, que minha raiva tá certa, muitas vezes a hora que passa esses 2 minutos eu tô até com mais raiva. Então uma coisa que eu faço é pensar numa estratégia, numa solução durante esses 2 minutinhos que eu faço uma pausa. Por quê? Porque isso me ajuda, porque eu choro quando eu tô com raiva. Essa é a minha resposta fisiológica. Quando eu tô com raiva, eu choro. Então, se eu faço essa respiração e consigo ali controlar de alguma forma aquela raiva que eu tô sentindo, eu consigo conversar e eu consigo tentar resolver. Porque na maioria das vezes, quando eu só chorava como uma resposta fisiológica da minha raiva, eu não resolvia nada e ainda ficava com mais raiva de mim mesma porque eu chorei. Muita gente não consegue fazer isso, gente, porque a raiva ali é tão grande que ela não consegue. E é por isso que o psicólogo ele é importante, porque ele vai te ensinar as estratégias passo a passo, pegar na mão mesmo para te ajudar a entender o que está acontecendo, que você não consegue lidar com essa raiva. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda. Precisa buscar um meio de que faça com que a gente lide, com que a gente aprenda a lidar com essas emoções, para evitar respostas muito extremas, respostas comportamentais muito extremas, que vão afetar a nossa vida, vão afetar as nossas relações sociais, vão afetar relacionamentos com a família, relacionamentos amorosos, relação com os filhos também. Então nós precisamos entender isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a identificar daqui pra frente, quando a raiva aparecer, e que você consiga lidar com ela, seja escrevendo os motivos, seja lidando de uma forma mais bem-humorada, seja se expressando de uma forma mais assertiva, que tem vídeo aqui no canal também para conseguir se comunicar de forma assertiva. Então você pode utilizar tudo isso para lidar com a sua raiva. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu curtir, se você não curtiu lá atrás, igual eu falei. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. E também, gente, eu dou dicas diárias, todos os dias, lá no meu Instagram. Então você me segue lá no Instagram, vou deixar o link abaixo, lá na descrição, para que você consiga melhorar a sua vida, seus relacionamentos, seu conhecimento sobre você. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Beijos. Fui!